Olá, boa noite. O Gazeta Entrevista começa agora. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Gazeta Entrevista a senadora baiana pelo PSB, Lídice da Mata. Um prazer recebê-la aqui, senadora. Prazer meu, é uma satisfação enorme poder estar aqui em Rio Branco, a convite do meu partido, do senador Jorge Viana e do nosso deputado federal César Messias. Senadora, a senhora, junto com o senador Jorge Viana, vou aproveitar aqui, que eu sei que a pauta é estritamente política, mas eu vou colocar uma pitada de economia, porque a senhora, junto com o senador Jorge Viana, tentaram dar uma mudada a respeito da legislação, a questão tributária sobre as zonas de processamento de exportação. Como é que está isso aí? Só para a gente pontuar rapidamente. Na verdade, eu fiz um projeto modificando para facilitar a instalação das zonas de processamento de exportação. O Jorge nos ajudou muito, foi relator da matéria e também intermediou a conversa com o governo federal à época. E ele foi aprovado no Senado Federal, foi para a Câmara e, pela notícia que eu tenho, está na CCJ agora para a última votação. Já passou por uma comissão e está para a votação para que a gente pudesse ter essa possibilidade de instalação das EPRs no Brasil. Mas a CCJ está tão ocupada com outras coisas, né, É verdade. Senador? E, na verdade, não é só isso. Na verdade, esse projeto ele tem o apoio de uma boa parte de deputados do Norte e do Nordeste, mas ele encontra grande dificuldade nas bancadas do Sudeste. E do Amazonas também, né? E às vezes é isso que eu ia dizer, e também do Amazonas. Então, junta São Paulo, Amazonas e outros estados do Sudeste contra o Norte, o Centro-Oeste e o Nordeste. No Senado somos todos iguais, somos 3 de cada, então essa luta a gente consegue vencer agora, mais rápido. Na Câmara esse processo é mais lento. E é uma pena porque é uma grande oportunidade que tem o Brasil de, através das zonas de processamento e exportação, nós podermos desenvolver a produção do nosso país. Ou pelo menos criar um ambiente com a criar um economia. ambiente de retomada de desenvolvimento muito importante para estes estados que não são os estados centrais no projeto de industrialização do país. Infelizmente, a agenda política atual não tem permitido, né? A economia, eu já falei isso algumas vezes, a economia teima em dar certo. Ela dá sinais de demonstração assim que, com o mínimo de estabilidade na área política, a coisa poderia deslanchar, mas a política teima em não deixar. Cada dia é um fato novo. Um dos fatos novos é a reforma trabalhista, e a senhora está aqui no Acre para tentar melhorar a reflexão a respeito da reforma trabalhista e o impacto especificamente para a mulher. É isso mesmo? Nós estamos discutindo a reforma trabalhista no Brasil inteiro, né? Porque é uma proposta que vem com o discurso de que ela vai ser boa para a economia brasileira e vai gerar mais empregos. Esse é o argumento da iniciativa privada. É o grande argumento da iniciativa privada. Mas não tem lógica, não, esse? No entanto, todos os economistas que foram debater a questão, eles reafirmam que esta medida em si, ela não gerará, por si só, um boom no emprego no Brasil. Ela pode ajudar na compreensão de alguns, dos que defendem, a criar um ambiente que permita a manutenção dos atuais empregos com estímulo em determinadas áreas para um emprego muito mais precarizado, com um nível salarial menor. Né? É isso que eles dizem, que a compreensão de alguns segmentos é essa, que como cai o salário, como as regras no fundo vão fazer com que você possa trabalhar mais e ganhar menos na concorrência num período de desemprego no país, isso geraria mais empregos. Onde foram adotadas medidas semelhantes, no México, na Espanha, mesmo na Inglaterra, isso não foi objetivamente o resultado. Embora eles tenham um cenário econômico muito melhor que o nosso. No México, o que foi que aconteceu? Você trocou 1 milhão de empregos com uma renda mais alta por 1 milhão de empregos mais precarizados com uma renda mais baixa. Na nossa opinião, essa reforma trabalhista, ela, além de impactar no sentido de retirar direitos dos trabalhadores,
ela faz com que, com uma renda mais baixa, com uma disputa maior dentro do mercado de trabalho, você fortaleça o sentido recessivo da economia. Porque com um salário mais baixo, com renda mais baixa, a capacidade de consumo diminuirá e Agora, não senadora, crescerá. Um dos argumentos utilizados pelos empresários, por parte dos industriários também, diz respeito à questão da carga tributária, à burocracia para manter formalmente um empregado na empresa. Ora, eu mantenho um empregado e por ele eu pago quase por 2. Mas a reforma trabalhista não mexe na carga tributária. Tudo bem, mas os custos para a manutenção do emprego formal para a empresa não poderiam ser revistos? Mas veja bem, nós tivemos uma pesquisa feita pela Federação das Indústrias do de Rio de São Paulo, Janeiro, a Fiesp. pela Fiesp e pela Firjan, onde se enumerava quais são os principais problemas identificados pelos grandes empregadores e investidores em relação ao desenvolvimento no Brasil. A questão trabalhista estava no 9º lugar. Em primeiro lugar estava o crédito. O acesso ao crédito. O acesso ao crédito, os altos impostos, a alta carga tributária do país. Então, são outros elementos. É claro que uma mexida, entre aspas, se nós tivéssemos uma reforma trabalhista que mexesse em alguns aspectos do mundo do trabalho, no sentido de uma certa modernização, que levasse ao crescimento do emprego, talvez isso resultasse num componente que melhorasse no sentido do desenvolvimento. Mas esta reforma, ela é especialmente uma reforma draconiana. Em relação às mulheres, vamos às mulheres. Focar na questão vamos de às gênero. Mulheres. As mulheres em situação lactante, ou seja, de amamentação ou de gestação, que hoje a lei proíbe claramente que ela possa trabalhar em local insalubre. A lei, a reforma, permite que ela trabalhe em local insalubre. Desde que... Isso está dito lá? Está dito lá. Desde que com autorização de um médico de confiança. Ora, que médico de confiança? Uma mulher trabalhadora que, nessa circunstância, ela precisa trabalhar, ela não vai deixar de assinar qualquer documento ou de trazer um atestado de um médico que demonstre que ela pode trabalhar ela naquela se sacrifica situação. Em função... Ela se sacrifica em função da renda. Uhum. Uma outra coisa que é escandalosa e muitas vezes sequer é discutido, até mesmo no Senado, é que ela permite a diminuição do intervalo para amamentação, que é de 30 minutos. Uma mulher trabalhadora que tenha uma creche ou que tenha a possibilidade de amamentar no seu local de trabalho, hoje tem 30 minutos para fazer isso. E a reforma diminui esse tempo? Diminui esse tempo desde que numa negociação, permite a diminuição desde uma negociação individual entre a trabalhadora e o patrão. Ora, qual é a condição de igualdade que há nessa negociação? Uma mulher que deseja ter o seu trabalho, que está ali para amamentar e que ao amamentar tem apenas 30 minutos e o patrão lhe diz, não, com 30 minutos você não fica. Você vai ter que fazer isso com 15. Ela vai tentar fazer com 15, porque ela não vai querer perder o emprego. E essa pressão é tão grande na sociedade, no mercado de trabalho, que faz com que algumas mulheres sequer discutam essa questão, porque elas não chegam a perceber aquilo que é o centro, que é a responsabilidade pela gravidez ou pela amamentação e a gestação de uma mulher não pode ser apenas da mulher. Ela é da sociedade brasileira. Inclusive da empresa também? Inclusive da empresa, inclusive do Estado, inclusive da família. Por quê? Aquele filho vai ser o trabalhador amanhã. Essa percepção é difícil. Vai ser o trabalhador amanhã. Como é que você repõe a mão de obra no trabalho? Vai fazer o quê? Só com automoção? Não, em muitas áreas não vai ser possível ser assim. Senadora, para terminar nossa conversa, que o pessoal já está aqui me dando uns carões, os partidos de esquerda que fazem oposição ao governo Temer, que propôs a reforma,
se não são unânimes, pelo menos boa parte desses partidos entendem que é preciso fazer alguma mudança no cenário, especificamente na questão trabalhista. O que a senhora destacaria? Se alguma mudança é possível, que mudança seria essa? Olha, na verdade, veja bem, o governo Temer disso deve ter uma responsabilidade menor, porque ele enviou para o Congresso uma reforma trabalhista com 7 artigos, que se transformou numa reforma trabalhista com mais de 107 artigos. É uma reforma que foi construída... Então, foi pelo próprio Congresso, né? Pela Câmara dos Deputados, em primeira instância, negociando com os grandes empresários, e que fazem essa reforma, que é uma reforma com a cabeça de alguns segmentos empresariais. E impõe, porque quando ela chega ao Senado, ela chega com um compromisso de não ser modificada. Mas se você for olhar como é que ela vai ser aprovada no Senado, e eu tenho a sensação de que ela será, para ela ser aprovada no Senado, o Senado obrigatoriamente fez um acordo, que eles estão dizendo lá, um acordo com o governo federal. Temer mandou uma carta para o Senado, genérica, dizendo que apoia as mudanças que estão sendo propostas pelos relatores. E os relatores apresentaram mudanças em pelo menos 6 artigos. Um deles foi este que eu tratei aqui, a questão da lactante e gestante, da amamentação, poder trabalhar em local insalubre, né? O outro, o trabalho intermitente, que é considerado pela Câmara um dos pilares fundamentais da reforma, é o trabalho intermitente, é a jornada zero, é você ficar à disposição do empregador, sem ter uma garantia de que horas você vai trabalhar, quantas horas vai trabalhar, que dia vai trabalhar. Sempre alerta. Está sempre alerta, sempre à disposição. Você não tem como calcular o seu próprio salário no mês, porque você não sabe quantas horas você vai trabalhar naquele mês. Então, para começar, é uma coisa inadministrável no Brasil, na cultura brasileira, muito difícil de dar certo. Até porque nós temos uma mão de obra muito rotativa no Brasil. A média de empregos na indústria brasileira, de tempo nas grandes empresas, é de 9 meses. Então, você está dando uma medida com o trabalho intermitente extremamente dura no mercado de trabalho, que já é duro, já tem uma rotatividade alta. Aí você diz, mas todos discutem que é necessário no teletrabalho, ou seja, que incorporar às novas tecnologias uma liberação de horas trabalhadas. Mas mesmo assim, isso precisava ser definido em que áreas isso seria. Precisa ser normatizado. Uma normatização, porque isso, você deixa um trabalhador de banco, por exemplo, vai poder trabalhar em casa, sim, mas de um acidente de trabalho, fora do trabalho, quem é que é responsável por ele? São muitas as questões que dizem respeito a essas mudanças que estão sendo feitas. Nós não temos preconceito. Nós achamos que o empresário não é uma pessoa a ser desprezada, mas a lei, ela existe para proteger o mais fraco e para regular o mercado. Se você vai para uma lei que ela precariza demais justamente o lado mais fraco, você termina fazendo uma lei que represente apenas um setor. E isso não vai ser bom para a economia. Aqui no Acre a gente chama de uma lei guenza, uma coisa que fica pendente para um só lado. Pois é. Senador, eu queria agradecer a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Pelo que a gente vê, é um tema que mereceria mais discussão. Sem Vamos dúvida. ver se o Congresso vai saber dar a resposta que a sociedade precisa. Obrigado pela sua participação. Obrigada pela gentileza também do convite. Obrigado mais uma vez. O Gazeta Entrevista volta em instantes.